Olá, graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Juan Cruz. Estamos começando mais um programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. E eu estou aqui com o pastor Cristiano. Graça e paz, bom dia, querido. Que bom, né? Estamos juntos em mais uma manhã, profetizando a palavra do Eterno. Amém. Pastor Márcio Bretas, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan, pastor Cristiano, querido que nos acompanha, que Deus te abençoe. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Na segunda que passou, no programa da tarde, falamos um pouco e quero falar aqui sobre algo que nos dias atuais talvez esteja faltando muito nas pessoas, que é o esforço. Muitas pessoas, principalmente dessa geração, têm se colocado nesse tempo a ponto de lidar com algumas coisas sem querer fazer muito esforço, sem querer realmente pagar um preço para avançar em algumas áreas, para viver algumas experiências com o Senhor. E o texto diz: o reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é tomado, em algumas versões vai dizer tomado por esforço. E o dicionário, dentro daquilo que é a palavra esforço, classifica assim: é uma mobilização de força, tanto física, intelectual, moral, isso tudo para vencer uma resistência ou uma dificuldade, isso tudo para alcançar, atingir um fim comum. Então, dentro do texto de se esforçar, né, a gente vai vivendo numa sociedade onde surge um problema, sabe, as pessoas não querem mais se esforçar para poder tentar resolver. Na maioria das vezes, corta a relação, é mais fácil. Surge um problema na sua comunidade de fé, sabe, imediatamente querem meter o pé, quer sair. Não, eu não sei, está acontecendo alguma coisa. E esse sentimento de se esforçar pelo outro. Muito de nós temos sido tomados por um senso de egoísmo. Você faz um esforço, talvez muito mediano, para si mesmo. Mas aquele esforço para estender a mão e, nesse momento, ser bênção, ser um canal na vida do outro, isso tem sido escasso nesses dias atuais. Não é isso, pastor Márcio? Muitas vezes é mais fácil você, num ditado popular, empurrar para baixo do tapete do que resolver, né? E aí requer esforço de nós de várias formas, né, pastor Juan? Aquela situação de voltar e fazer o caminho, na realidade, fazer o caminho de volta, requer um esforço, né? Mas as pessoas hoje estão querendo a facilidade. Trazendo para aquilo que é a nossa vida com Deus, espiritual, mas entendendo que é o mundo físico e material também. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do grande jogador de futebol aí, que o cara tinha a habilidade, o dom, mas quando terminava o treinamento do time, ele ficava mais 1h30, 2 horas, depois que todo mundo tinha ido embora, fazendo treinamento de falta. Por isso ele foi o melhor batedor de falta de todos os tempos. Porque ele se esforçava, ainda que ele fosse bom, ele se esforçava para melhorar naquilo que ele já era bom. Então hoje está faltando, as pessoas chegam a um nível e elas paralisam ali, como se não pudessem se esforçar para melhorar mais um pouquinho. Aí eu lembrei do profeta Ezequiel, quando Deus pega ele e leva ele até um rio, e as águas iam até ali ao tornozelo, e o Senhor foi chamando, e ele foi entrando mais 500 metros, a água vinha no joelho, depois foi na cintura, e a ponto dele não conseguir mais colocar os pés no chão, e ficar ali, sabe, à mercê daquele rio. Entendendo que ele já sabia, era um profeta, homem de Deus, mas tinha muito mais ainda para Deus acrescentar. Mas para isso precisava um esforço dele para alcançar algo maior. E hoje não é diferente, ainda que eu saiba alguma coisa, pastor Cristiano, pastor Juan, você que está aí em casa nos ouvindo, nos assistindo, tem sempre espaço para você melhorar. Mas para isso a gente precisa se esforçar, né? Precisa pagar um preço, precisa abrir mão de algumas coisas para poder conquistar algo maior. Quantas coisas estão ficando para trás, né? Nesse ano de 2018 que está fechando, porque faltou um pouco de esforço. Faltou um pouco de, sabe, de colocar realmente, no popular e dizendo, um gás a mais.
era um cansaço que bateu, é um desânimo, e na verdade precisava se esforçar para tomar esse reino de Deus, para viver algumas experiências com o Senhor. Talvez deixou de progredir na área ministerial, na área familiar. Por que não dizer, num tempo de crise econômica num país, aqueles que se esforçaram se reinventaram, conheceram dinâmicas e estão vivendo, algumas coisas diferentes, porque também investiram um tempo, um nível de esforço diferente. Pensando nesse individualismo, né? Tem muita gente que não se recria porque tem medo, né? Começou de um jeito, tem medo de mudar, acha que não vai dar certo. Vivi isso. Meu pai, ele foi um empreendedor na cidade de Araruama, um dos primeiros, né, a empreender em algumas áreas do comércio. E mesmo tendo sido empreendedor, em algum momento ele paralisou, ele ficou com medo de crescer. E tudo aquilo a qual era o trabalho dele, na época, conforme foi desenvolvendo a cidade, outros cresceram mais do que ele. O que acontece? O mercado dele diminuiu e assim ele deixou de crescer até paralisar e deixar de existir. Eu digo comércio. O texto em Mateus 5, o pastor diz assim, lá no versículo 40, deixa eu ler nessa linguagem aqui, diz assim, olha: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, se esforça e deixe também a sua capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te feriu de um lado do rosto, dê o outro. Se você encontra alguém que é o seu inimigo, você tem que amar, porque é fácil amar aquele que é seu amigo. Não tem valor nenhum isso. Então tudo aquilo que para nós hoje se torna um pouco mais difícil é a verdade do Evangelho sendo tratada dentro de nós. A tal da lei da semeadura, né? A gente não quer colher as coisas ruins que a gente planta, só quer colher coisa boa. Mas se a gente não se esforçar em plantar coisa boa, a gente está com dificuldade também. Principalmente o esforço de preparar uma terra boa para lançar uma semente boa. Se você pegar uma área bruta, né, uma terra totalmente virgem, você precisa desmatar, você precisa tirar as pedras, você precisa limpar, adubar, ou seja, para que finalmente você possa lançar uma semente. Então, ainda que você tenha uma semente boa na mão, você vai precisar gerar todo um esforço para que aquela semente seja aplicada numa terra boa, né? E uma grande inspiração de esforço é o nosso Senhor Jesus Cristo, que para estabelecer o reino de Deus dentro de nós, precisou se esforçar, deixando a sua glória, vindo à terra, se fazendo homem, passando por várias situações, sendo traído, cuspido, carregando uma cruz. Tudo isso é um comportamento de esforço. Com isso, ele colocou o reino dentro de nós. Aquele texto de Lucas 17 fala: onde estará o reino do Senhor? Ali? Lá? Não, o reino está dentro de você. Então você não fez esforço nenhum para o reino entrar. O esforço foi de Jesus em colocar o reino dentro de nós. Agora, para que esse reino dentro de nós saia e se manifeste, aí o esforço é seu, o esforço é meu, o esforço é nosso. Então, essa dinâmica, o reino entrou sem esforço. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Então, e nos nomeou. Veja que o texto não fala, Ele nos deu fruto. Não, Ele nos nomeou para dar fruto. Agora, esse esforço para frutificar, um fruto digno de arrependimento, um fruto digno, com aquilo que é a coerência do reino, a semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo vai dizer aos Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo. Para isso é preciso esforço. Aí eu lembrei aqui agora de Josué, quando Deus fala assim: Josué, pega o povo e você vai rodear Jericó durante 7 dias. E no 7º dia são 7 vezes. Aquilo ali foi necessário um grande esforço, não só de Josué, mas do povo também. Mas de Josué reunir o povo para fazer exatamente como Deus tinha mandado. Mas a promessa já não estava feita, né? A terra já não estava lá aguardando. Mas a gente precisa entender que existe algumas coisas na nossa vida, ainda que existem promessas na minha vida, na vida de cada um de nós, na sua vida que está nos ouvindo, é necessário um esforço, querido. Sentar e ficar esperando cair do céu, já ouvi muito isso, tem muitos lugares que ensinam isso, só tem promessa. E o cara fica.
e não se esforça para alcançar essas promessas. Deus já tinha feito a promessa, Deus já tinha carimbado aquilo que era a autoridade sobre a vida de Josué, o povo já tinha enxergado Josué como um líder, né, sucedendo Moisés, mas precisava, querido, até tomar posse e continuar fazendo um esforço, né? Existe uma desculpa clássica, né? Poxa, perdi a cabeça. Esse texto de Mateus 5 fala: se te pedir uma fada, dê a outra, se caminhar uma milha, caminha mais um. Isso tudo está remetido para esforço. Alguém que te afronta, alguém que te perturba, alguém que te atinge de alguma maneira, exalar o fruto do Espírito não é assim, não é angelical. Saiu paciência. Tem que ter esforço para ter paciência. Deixa eu sinalizar duas coisas aqui, né? Alguns comportamentos que tenho que geram confrontos em algumas pessoas. Primeiro, Santa Ceia. Culto de Santa Ceia construi o pensamento. Quer se reconciliar com alguém e pedir perdão? Porque as pessoas, na hora de trocar o cálice, né? Me perdoa, meu irmão, mas não dá endereço. Só pede perdão. Comigo, quantas vezes, né? Pastor, eu queria pedir perdão ao Senhor. Agora não. Daqui a pouquinho, quando você puder me dar endereço para onde é que eu tenho que liberar perdão, a gente conversa. Porque é hipocrisia. Você dizer que perdoa sem saber o que houve. A maioria, deve ter um santo aí que de repente não fica com a pulguinha atrás da orelha. O que será que essa pessoa fez para me pedir perdão? O outro é o cara que está estudando, né? Está fazendo qualquer tipo de concurso, não estuda, aí chega e fala assim: pastor, vou fazer a prova amanhã, ora por mim. Eu pergunto: você estudou? Não, eu quero saber como é que eu vou orar. O Senhor abre a cabeça dele, como é que é esse negócio? Né? Então, existem algumas coisas que, se a pessoa não fizer parte dele, se esforçar para conquistar, para fazer a diferença, o texto diz claro: o reino dos céus é conquistado por esforço, meu irmão. Aqueles que se esforçam se apoderarão dele, vão tomar posse. Então tem gente que, uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim, eu estou sentindo dor. Eu falei: qual a sua idade? Ela, 95 anos. Mas, gente, vai sentir dor mesmo. Não tem como. Está no lucro ainda, né? Então a gente para pensar algumas construções. Amados, eu acredito que esse tempo aqui dessa conversa é para você entender que algumas desculpas para Deus, elas não têm sentido. E tem muita gente que dá desculpa podendo fazer um pouquinho mais, né? E de repente por isso perde as oportunidades, perde o casamento, perde o trabalho, perde o emprego, perde amigos, exatamente porque não quis imprimir um pouquinho mais de esforço para conquistar. Deus já havia escolhido Josué como sucessor de Moisés. No capítulo 1, ele vai discorrendo toda um conjunto de normativas ali para Josué e de afirmações: não tenha medo, tem de bom ânimo. Mas aí no versículo 9, e a gente fecha aqui o programa para fazer você entender isso: esforça-te e tenha bom ânimo, e eu, o Senhor, te ajudarei. Aleluia. Então, grave essa ordem: esforça-te, se alegre, porque se você tem uma promessa e teu esforço está sendo cumprido, está sendo exercitado, tem de bom ânimo, porque o Senhor será o primeiro a te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã e te inspire através dessa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar, e naquilo que você não tem se esforçado e tem ficado para trás, que nessa virada de ano você possa empregar muito esforço para viver o novo de Deus. Tem uma palavra em Provérbios que diz assim, acho muito interessante, serve para você: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Ou seja, toma vergonha na cara, faz a sua parte, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Outra linguagem isso aqui. É Josué 1:9, mas em outra versão. Deus te abençoe. Fique na paz. Deus fala para Noé, né? Constrói uma arca. Ou seja, se esforça, anos, querido. Né? A madeira não estava ali, né? Os pregos, nada. Mas amém. Que Deus te abençoe.